A polícia tem um mandado de prisão em aberto contra um dos suspeitos de matar o policial militar aposentado Jacob Vieira. Se tem imagem, pode colocar. Esse é Matheus Nascimento, hein? Esse é Matheus Nascimento. Não, esse é o Bruno. Esse é o Matheus. Esse é o Matheus. Esse é o Matheus Nascimento, 26 anos, está foragido e com exclusividade, que é o DNA da Record. Notícia exclusiva sempre. A nossa equipe conseguiu conversar com o Matheus por mensagem. Você acompanha agora. A Polícia Civil desvendou parte do mistério que cerca o assassinato do policial aposentado Jacob Vieira, de 61 anos. Bruno Oliveira Ramos foi preso na última quarta-feira, mas há um mandado de prisão para esse homem que aparece na foto. Matheus Nascimento é considerado foragido da Justiça há mais de 48 horas. Ainda assim, conversou com a nossa equipe com exclusividade por telefone. Matheus disse que ainda não se apresentou à polícia porque não sabe o motivo que o levou a ser investigado. Nessa outra mensagem, o suspeito nega que tenha participado da morte de Jacob, mas para a polícia não restam dúvidas sobre o envolvimento de Matheus. O Matheus ele entrou recentemente no vínculo da vítima do Jacob, ele foi apresentado pelo Bruno. A partir daí, ele ganhou a confiança do Jacob e por circunstâncias ainda que a gente vai apurar, foi transferido R$600 mil para a conta do Matheus no mês passado, em 4 transferências. Bruno e Matheus eram sócios. Os dois trabalhavam com Jacob numa empresa de ônibus escolares do entorno do DF. Sobre ter dívidas com Jacob, Matheus conta que tinha negócios investidos com a vítima. O PM aposentado morava nesse condomínio de Santa Maria e, segundo a viúva de Jacob, a dupla costumava frequentar a casa dela. Eu nem sabia que o Bruno conhecia o Matheus. No dia do ocorrido, no dia que aconteceu, que meu marido desapareceu, foi quando eu soube, pelo Bruno mesmo, que o Matheus era amigo do Bruno e o Bruno me falou que foi ele que apresentou o Matheus para o meu esposo. Essas fotos mostram a última vez que Jacob foi visto. Segundo a família, ele saiu às pressas de casa e entrou nesse carro branco. Depois, nunca mais foi visto. Eu olhei, pelo blindex. Quando eu olhei, eu vi um carro. E o que eu entendi que era uma pessoa conhecida. Porque ele não ia entrar no carro de qualquer pessoa, Para mim, era o Matheus que estava dentro daquele carro. As investigações que envolvem a morte do policial militar aposentado estão em segredo de justiça. Por enquanto, apenas os nomes de Bruno e Matheus foram revelados. Mas a polícia não descarta a participação de outras pessoas no crime. Até porque foi um crime que é bem elaborado. Então, nós acreditamos que possa ter também outros autores envolvidos. A polícia também contou que Matheus mudou de casa. Por mensagens, o suspeito que está foragido disse que só saiu da residência porque recebeu ameaças de morte. Jacob foi encontrado morto nessa cisterna no sítio de Bruno, na cidade ocidental. A vítima estava desaparecida desde o dia 10 de julho. O corpo só foi encontrado 8 dias depois. O atestado de óbito diz que a causa da morte foi estrangulamento e perfurações na cabeça. As investigações apontam que o crime foi motivado por dinheiro. A motivação do crime que nós estamos trabalhando no momento é uma motivação patrimonial. O Jacob transferiu uma vultosa quantidade de dinheiro para a conta do sócio do Bruno, Matheus, e além disso prestou um empréstimo e seria para segurar essa grande quantidade de dinheiro, e também o Bruno seria a pessoa que iria assumir o patrimônio do Jacob com a morte dele, assumir os negócios. Mas a família faz questão de afirmar que Jacob não deixou o patrimônio milionário. Não tem nem como ter 20 milhões. E nem era agiota. Meu marido gostava de ajudar muitas pessoas. Quando alguém precisava dele, ele sempre estava pronto a ajudar. Mas isso não procede. Eu espero justiça. Olha, a verdade é que armaram uma casinha, Uma armadilha para esse empresário do entorno, que era morador de Santa Maria. Saiu de casa confiando em alguém que estava naquele carro branco. Não sabe quem dirigia, se era o Bruno, se era o Matheus, ou quem sabe até outra pessoa.
E aí você vê imagens do local em que ele foi encontrado, infelizmente sem vida, que é uma chácara do Parque Estrela d'Alva, na cidade ocidental, que pertence ao Bruno, que é um filho de criação, o Jacob. Mas olha que impressionante. Eu quero vir pra cá, vem pra cá, Cris, por favor. Aqui é o Matheus Nascimento, segue foragido, 197. Você entrou no DF, você no entorno, você ligado no Play Plus, essa grande audiência do nosso Balanço Geral da Record TV. Qualquer informação, denuncie a respeito do paradeiro desse homem. Mas olha que impressionante. Vamos mostrar aí as conversas, né? Vamos mostrar, conferir as conversas com mais detalhes, né? Que a nossa equipe conseguiu através de um aplicativo lá de mensagem com o tal do Matheus, que é envolvido nesse caso. Eu quero dar uma lida rapidinho aqui, ó. Tá aqui, ó, Matheus Jacob. Opa, pronto, voltou aqui, ó, vamos lá. Só pra deixar claro, eu mudei porque os policiais de Goiás estão me ameaçando de morte, tenho prova de agentes de segurança pública que isso aconteceu. Tem mais, vamos colocar. Isso, conversando com a equipe da Record TV, com exclusividade. Com exclusividade, Josiane Ricardo conseguiu falar, ela, com a produção, conseguiram um contato. Ó, ela perguntou assim, você não pretende ir na delegacia se apresentar a ele, mas você concorda comigo que é impossível ir à delegacia sem sequer saber do que estou envolvido? O que o delegado pensa e passou pro inquérito? E isso seria o Matheus respondendo. Seria o Matheus respondendo. Tu leva a crer que é o Matheus, que tá foragido. Tem mais? Gente, jornalismo é isso, hein? Jornalismo é ir atrás, até do impossível e conseguir. Até do impossível. Tu nega todo o envolvimento mesmo? Não tenho participação de nada e tenho como provar. Estive à disposição do delegado desde o início, tanto em petições que o advogado fez a ele, quanto em conversa. Ele simplesmente quer mídia e me usa de palanque. Então ele está dizendo que o advogado quer mídia e também que, desde o início, estão usando ele de palanque para essa situação toda. Que o delegado também não tem, tá afirmando que ele tem participação, mas ele não tem. Tem mais conversa? Tem mais algum trecho? Isso foi ontem, ó, às 10h33. Às 10h33 da noite. Pode girar mais se tiver. É verdade que você pegou dinheiro com o Jacob, você e o Bruno? Negócios investidos, que existe mensagem, etc., aonde está investido e o retorno no mês. Tenho como provar isso. Mas também não interessa se você investiu, deixou de investir. Se você arrumou uma casinha para ele porque você queria mais. E o Bruno, que seria o filho de criação, disse que você tá no meio. Ó, só para deixar claro. Eu mudei porque os policiais de Goiás estão me ameaçando de morte. Tenho prova de agentes da Secretaria de Segurança Pública, né? Que isso aconteceu. Então, a reportagem da Josiane Ricardo, ela trouxe essas mensagens com exclusividade, mas na boa, quem não deve não teme. Ainda mais com o clamor público, com a mídia acompanhando essa história. Se o Matheus estiver acompanhando aí o nosso Balanço Geral, isso aqui que é o Matheus Nascimento, se você tem como provar que você não tem envolvimento, que você está sendo ameaçado, se apresente à delegacia. É um caso que repercute sim, e a imprensa, o jornalismo também faz presente para acompanhar e dar voz a todo mundo, ouvir todos os lados. Se você não tem com o que se preocupar, se apresente. Não tem envolvimento? Vá à delegacia. Fale com o delegado, converse, dê a sua versão. Se as investigações apontarem que você não tem envolvimento, você é liberado. Mas se tiver por trás da morte cruel e covarde desse homem, aí você fica preso e você está enrolado. Esse é o Matheus Nascimento. Em qualquer denúncia anônima, é aguardada na delegacia, na Polícia Civil, através do 197. Você em casa pode colaborar com as investigações. Com certeza, obviamente, a Record TV Brasília, todo o nosso jornalismo segue acompanhando esse caso e ao longo da programação a gente volta com muito mais detalhes, trazendo ainda essa reportagem exclusiva, hein? Em que o Matheus teria conversado com a nossa repórter, a Josiane Ricardo.